Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso Salvos pela Esperança, da carta encíclica do Papa Bento XVI. E o nosso tema hoje será a verdadeira fisionomia da esperança cristã. A verdadeira fisionomia da esperança cristã. Que possamos pedir o Espírito Santo, que me unja as minhas palavras, que também o Espírito Santo seja derramado em cada um daqueles que estão escutando, estão ouvindo, para que nós possamos ter a verdadeira dimensão dessa fisionomia da esperança cristã. E o que é a fisionomia, né? O que é que podemos esperar dessa fisionomia da esperança cristã? O que é que não podemos esperar? Então, a gente define o que é que podemos esperar e o que não podemos esperar. E para isso nós vamos ver alguns conceitos, né? Então, desta fisionomia da esperança cristã, dessa fisionomia. E fisionomia, esquecendo a esperança cristã, o que é uma fisionomia? Qual é a sua fisionomia agora? Qual é a minha fisionomia? Será que nós temos essa fisionomia de pessoas confiantes, pessoas alegres, pessoas esperançosas? Qual é a nossa fisionomia? E como a esperança cristã ela se apresenta para nós? Então, o que é que podemos esperar e o que é que não podemos esperar dessa fisionomia cristã? Então, para isso, vamos trilhar esse caminho para a gente descobrir e chegar à verdadeira face, à verdadeira fisionomia dessa esperança cristã, que é o próprio Espírito que nos revela, como revelou aos apóstolos, a fisionomia do Cristo. Porque muitas vezes nós não conseguiremos compreender apenas com teorias, apenas com leituras. Então nós vemos hoje que no mundo atual, na nossa sociedade atual, verificamos claramente um progresso do homem rumo a um domínio sempre maior da natureza. Então o homem sempre ele quer ter um domínio sobre aquilo que está ao seu redor. O homem quer ter um domínio sobre a natureza. Mas no âmbito da consciência ética e da decisão moral, não há tal possibilidade de crescimento. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque o verdadeiro progresso, ele primeiramente acontece dentro de nós. Como diz Frei Maximiliano Kolbe, ele diz o seguinte: o verdadeiro progresso é interior, o exterior é consequência. Então, qual é o progresso que muitas vezes nós damos a essa fisionomia da esperança cristã? Nós estamos esperando em coisas, em situações. Então, por isso que no âmbito da consciência ética e da decisão moral não há tal possibilidade de crescimento, se nós estivermos sempre voltados para ter um domínio daquilo que está ao nosso redor, ter o controle das situações, ter o controle daquilo que o homem considera como prioridade em sua vida. Simplesmente porque a liberdade do homem é sempre nova e deve ser sempre de novo tomar as suas decisões. Simplesmente porque a liberdade do homem é sempre nova, sempre a liberdade é nova. A cada dia nós temos uma liberdade nova. A cada dia nós temos as possibilidades de dar sim ou dar não. Quais são as minhas escolhas? Qual é o rumo? Quem é que eu sigo? O que é que eu estou trilhando? Quais são os meus conceitos hoje? Diante de tantas informações que nós vemos no mundo. Então, é sempre nova essa liberdade do homem. Ele se apresenta para ele. E deve sempre, de novo, tomar suas decisões. Porque o homem, ele toma a sua decisão diante das suas liberdades. A liberdade que foi dada por Deus. Então, a liberdade pressupõe que nas decisões fundamentais, as decisões fundamentais da sua vida, cada homem, cada geração, sempre terá um novo início. Repetindo, a liberdade pressupõe que nas decisões fundamentais que o homem toma, que cada homem toma, que cada geração toma, seja sempre um novo início. Sempre é um começo de todas as coisas. Sempre, porque há essa liberdade que Deus nos dá. Sempre nós estamos decidindo, sempre nós estamos recomeçando, sempre dando uma nova oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade, mas o homem tem essa liberdade de fazer suas escolhas. As novas gerações podem construir sobre os conhecimentos e as experiências. Então, as novas gerações, as gerações futuras, elas podem construir sobre os conhecimentos e sobre as experiências. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, nós estudamos, nós nos aprofundamos, mas muito mais é a sua experiência. Então o homem de hoje, as gerações futuras, eles podem construir ou sobre seus conhecimentos ou sobre suas experiências.
Portanto, o bem-estar moral do mundo, não pode jamais ser garantido simplesmente mediante as estruturas, por mais válidas que estas sejam. Então, o bem-estar moral do mundo não pode jamais ser garantido simplesmente mediante as estruturas, por mais válidas que estas sejam. E nós vemos hoje que o homem ele se detém muito, ele se apega muito, ele confia muito nas estruturas que são válidas, segundo a sua, muitas vezes não é a sua experiência, mas segundo o seu conhecimento. Mas muitas vezes essas estruturas não são válidas, como nós vamos ver a seguir. Tais estruturas não são só importantes. Ninguém aqui está desvalorizando essas estruturas que o homem se depara. Tais estruturas não são só importantes, mas necessárias. Todavia, não podem e não devem impedir a liberdade do homem. Você veja que sempre pautada na liberdade do homem, na liberdade de escolha, na liberdade de tomada de decisão. Porque Deus respeita a liberdade do homem. Deus quer que o homem faça a sua opção segundo não só apenas um conhecimento que ele tem, mas de acordo com a sua experiência. Então nós estamos vendo que verdadeiramente esse bem-estar moral do mundo não pode jamais ser garantido, o bem-estar moral do mundo, mediante as estruturas, por mais válidas que essas sejam. Então nós vamos percebendo que essa liberdade do homem necessita de uma convicção. Como está a minha liberdade hoje? Quais são as convicções? Como é que a minha liberdade não é a libertinagem? Como é que está hoje o mundo diante da liberdade de si? Como o homem permanece livre e, dado que a sua liberdade é sempre frágil, a liberdade do homem é sempre frágil, o homem não sabe lidar com essa liberdade, é sempre frágil, não existirá neste mundo o reino do bem definitivamente consolidado, por conta dessa fragilidade que o homem tem na sua liberdade. O homem, por ser livre, ele quer abraçar o mundo, ele quer tomar conta. Então, essa liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem. Então, nós temos que estar atento da nossa dificuldade, que a minha liberdade será sempre frágil, e essa liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem. Porque essa liberdade ela também pode ser direcionada para o mal, sutilmente. Então, como diz Santo Agostinho, Deus dá liberdade ao homem, mesmo correndo o risco de perdê-lo. Deus dá liberdade ao homem, mesmo correndo o risco de perdê-lo. Mas Deus quer um homem livre. O homem quer que o homem disponha dessa liberdade para conquistar o bem. Que ele seja participante nessa pedagogia, mesmo diante das estruturas, mas não só no conhecimento, mas, acima de tudo, na sua experiência. O homem deve contribuir para estabelecer razoáveis ordenamentos. Nós temos que ter uma vida ordenada. O homem deve contribuir para estabelecer razoáveis ordenamentos de liberdade e de bem. Tem uma liberdade ordenada, tem um bem ordenado, que ajudem a geração seguinte para o reto uso da liberdade humana. E, meus irmãos, como é que a humanidade hoje, como é que a nossa sociedade está usando a sua liberdade? Então a gente pode ver ao nosso redor, nós presenciamos as palavras do Bento XVI, que nós precisamos estabelecer razoáveis ordenamentos. A minha liberdade precisa ser ordenada para usá-la bem. Então, como diz Santo Agostinho, só existe virtude se existe liberdade. Só existe virtude. A virtuosidade do homem, a virtude do homem, ela só é plena quando existe a liberdade. Não, ele não pode fazer nada obrigado. Então esse homem ele vai adquirindo, ele vai percebendo que ele precisa contribuir para estabelecer razoáveis ordenamentos da sua liberdade de bem, que ajudem a geração seguinte, que ajudem a sociedade para o reto uso dessa liberdade humana. Porque a minha liberdade humana é para fazer o bem. O cristianismo moderno, diante dos sucessos da ciência, na progressiva estruturação do mundo, tinha se concentrado em grande parte somente sobre o indivíduo e a sua salvação. O cristianismo moderno, diante dos sucessos da ciência, na progressiva estruturação do mundo,
tinha se concentrado em grande parte somente sobre o indivíduo em si e a sua salvação. Restringiu o horizonte da sua esperança. Veja, tudo isso que nós estamos falando é porque o homem, ele restringiu o horizonte da sua esperança e não reconheceu suficientemente sequer a grandeza da sua tarefa. A importância, meus irmãos, da esperança na vida do homem. A esperança cristã na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. A esperança cristã na vida daqueles que se comprometem e chamam o Senhor de Pai. Chamam o Senhor de amigo. Então, o cristianismo moderno, ele restringiu o horizonte da sua esperança e não reconheceu suficientemente sequer a grandeza da sua tarefa. A tarefa que essa fisionomia da esperança mostra ao povo cristão. E nós precisamos descobrir a fisionomia, a verdadeira face da fisionomia, a verdadeira face da esperança cristã. Qual é a face da esperança cristã que eu apresento para o mundo? Como é que eu vivo essa esperança cristã? Por isso o Papa Clemente XIV diz o seguinte: a alma se degrada quando não se eleva com a esperança da mortalidade. A alma é banida, se degrada, é banida, quando não se eleva com a esperança da imortalidade. Ela se eleva nessa esperança da mortalidade. Muitas vezes a gente foca no indivíduo, foca na salvação do indivíduo, mas perde a dimensão experimental, da experiência de Criador e da criatura. Então é isso que nós vamos descobrindo que o homem, a alma vai sendo banida quando ele não se eleva com a esperança. Não se eleva com essa esperança da imortalidade, que isso aqui vai passar, mas eu tenho que viver bem hoje. Eu tenho que viver bem nesse meio. Qual é o meio que eu estou? Na sua casa, na sua comunidade, na ordem religiosa, na sua congregação. Então nós temos que viver bem esse momento. Então, não é a ciência que redime o homem. A gente entra na dimensão dos conceitos. Não é a ciência que redime o homem. Não são as belas estruturas que redimem o homem. Não são as belas e magníficas estruturas que redimem o homem. Não, não é. O que redime o homem é o amor. O homem, o cristão, é redimido pelo amor. Isso já vale no âmbito deste mundo, já agora. Agora, você, meu irmão, você, a sua vida hoje está sendo redimida pelo amor. Não por estruturas. Por isso que muitas vezes é a face, qual é a fisionomia que tem a esperança na sua vida. Então nós precisamos ter essa fisionomia da esperança de que quem redime a vida do homem, quem redime a sua vida e a minha vida é o amor. Quando alguém experimenta na sua vida um grande amor, quando você experimenta na vida um grande amor, conhece um momento de redenção em sua vida. Então, quando eu experimento esse amor, não apenas quando eu conheci, mas quando eu experimento na minha vida, esse amor incondicional, sem preço, então, verdadeiramente acontece a redenção em nossa vida, na minha vida, na sua vida. Mas rapidamente, veja como é a natureza do homem, mas rapidamente o homem se dará conta também de que este amor que lhe foi dado não resolve o seu problema de hoje, não resolve a sua situação. Por si só, o problema da sua vida é um amor que permanece frágil. Esse amor continua frágil. Você conhece o amor, às vezes você tem aquelas fagulhas de amor, mas esse amor ainda continua frágil na sua vida. Por isso São Bernardo, ele diz, a nossa esperança não pode ser incerta. A nossa esperança não pode ser insegura, pois ela deve se apoiar nas promessas divinas. Você sabe quais são as promessas divinas que Deus tem para você? Você sabe quais são as promessas divinas que Deus tem para a sua vida hoje? Você sabe quais são as promessas divinas que Deus tem para a sua família? Que Deus tem para a sociedade de hoje? Você tem consciência? Então a nossa esperança não pode ser incerta, não pode. A nossa esperança deve se apoiar nessas promessas. Então, o ser humano necessita do amor incondicionado. Não importa o que você é hoje, o que você fez.
ou que deixou de fazer, não importa. O ser humano necessita desse amor incondicionado, um amor sem condições que o homem não conhece. Então qual é a face, qual é a fisionomia da esperança hoje para você, meu irmão? Eu sou amado sem condições. Não precisa condições. Mas como isso acontece, Valdo? Como é que isso acontece? A certeza que me faz exclamar. A certeza que me faz exclamar esse amor sem condições. Que nós vamos ler agora em Romanos 8, 38 a 39. Então vamos aí pegar Romanos 8, 38 a 39. Que diz o seguinte: pois estou persuadido, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar, separar do amor de Deus que nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. Então é essa a convicção que nós precisamos ter. É essa convicção que o homem de hoje precisa ter, essa fisionomia dessa esperança que se apresenta. Então, não existe, se existe este amor absoluto, como nós vemos aqui em Romanos 8,38, que nada pode te afastar do amor de Deus. A convicção do seu coração. Nada, absolutamente nada. Então, se existe esse amor absoluto, se existe esse amor, essa convicção que nada, esse amor absoluto, com a sua certeza, com a minha certeza, será também uma certeza absoluta. Se existe esse amor absoluto, com a sua certeza absoluta, então, esse amor absoluto, esse amor pleno, que nada pode te afastar do amor de Deus, gerará a certeza absoluta, essa convicção do seu coração cravado. É isso, Senhor, esse amor absoluto. Então, somente assim um homem será redimido. Essa certeza, meu irmão, a certeza do seu coração, a certeza que você tem no seu olhar, na sua voz, que você está sendo redimido. Você, eu, estaremos sendo redimidos, como tem lá em Gálatas 2,20. Vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas 2,20, que diz o seguinte. Gálatas 2,20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Filho de Deus que se entregou por mim. Essa convicção. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós temos essa convicção. Então, continuando. É verdade de que quem não conhece a Deus, mesmo podendo ter muitas esperanças, quem não conhece a Deus, porque o homem pode ser cheio de esperanças. Quantas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas é um homem cheio de esperança. No fundo, está sem esperanças. Ah, eu espero, eu tenho esperança que algo vai mudar, a minha vida vai mudar, o mundo vai mudar, tudo isso vai passar. No fundo, se ele não conhece a Deus, meus irmãos, se ele não conhece a Deus, no fundo ele não tem esperança. Sem a grande esperança que sustenta toda a sua vida. Deus é a grande esperança. Então nós precisamos não apenas ter um conhecimento, muitas vezes por uma filosofia, mas a esperança em um Deus. Em Deus que envia seu Filho para redimir o meu pecado. Então, quando, diz os padres do deserto, quando perdemos a esperança, é sinal que a salvação está comprometida. Se eu perder a esperança, se o homem perder a esperança, é um sinal que a sua salvação está comprometida. Quem é atingido pelo amor, quando você é atingido por esse amor divino, quando você é atingido por esse amor que vem do alto, você começa a intuir em como consistiria a própria vida. Repetindo, quem é atingido pelo amor começa a intuir em como consistiria a sua própria vida, como será a minha própria vida. Quando você começa a perceber esse amor em sua vida, você começa, consiste como você vai ver a sua vida começa a ter mudanças.
A sua vida, a pedagogia da sua vida, a maneira como você olha a sua vida, começa a ter outro olhar. Quando você é atingido por esse amor. Quando todo o seu ser é atingido por esse amor, você começa a perceber como está a sua vida. Começa a intuir, começa a perceber o significado da palavra da esperança. Que muitas vezes nós não temos, nós não conhecemos a palavra esperança. Como diz São João da Cruz, o objeto que você não tem, mas que você espera ter. Como tem lá em João 13, capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Até o extremo Deus amou a você. Até o extremo Deus amou a mim. Então nós precisamos ter essa experiência diária deste amor que não desiste. E em João 17,3 diz: a vida eterna nisto consiste, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. A vida eterna nisto consiste. A vida eterna. Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, o Deus único verdadeiro, o Deus da minha vida, o Pai da minha vida, o amor da minha vida. O amor que não é amado, como dizia São Francisco. Mas cuidado, meus irmãos. Cuidado para não cairmos no individualismo da salvação. O individualismo dessa salvação que muitas vezes nós achamos que é só para mim. Essa experiência da salvação me leva ao outro. Quando André, o irmão de Pedro, conhece a Jesus, automaticamente ele se lembra do irmão. Pedro, imagina se Pedro conhecer a Jesus. Então ele corre para Pedro, para apresentar Pedro a Jesus. Então, a esperança verdadeira tem a consciência de que essa esperança é para todos. Quando você experimenta essa esperança, quando você tem consciência dessa esperança, quando você tem essa fisionomia da esperança, então essa fisionomia da esperança hoje na sua vida precisa ter a consciência que é para todos, não é para mim. Essa boa nova não é para mim apenas, essa alegria não é para mim, é para todos. E para aqueles que estão mais perto de você, que você precisa anunciar. O fato de estarmos em comunhão com Cristo envolve-nos no seu ser para todos. O fato de estarmos em comunhão com Cristo envolve-nos no seu ser para todos. Se eu estou em comunhão com Cristo, automaticamente o meu ser é para todos, a minha vida é para todos, o meu serviço é para todos. Fazendo disso o nosso modo de ser, a nossa maneira de ser, com discrição, com escondimento, mas que o teu coração, essa boa nova que você experimenta, essa fisionomia, essa face dessa fisionomia da esperança, não é para mim. O meu entusiasmo que eu tenho, eu preciso anunciar para todos essa boa nova, com a sua própria vida. Então, só a comunhão com Cristo, nos torna possível sermos verdadeiramente para o outro. Sermos para o outro. Só a comunhão com Cristo. Se nós não tivermos essa comunhão com Cristo, nós não iremos conseguir. Porque é isso. Essa comunhão com Cristo me leva ao outro. Amar a Deus requer a liberdade. Quando eu digo que amo a Deus, quer dizer, Deus me dá essa liberdade. Uma liberdade interior. Diante de cada bem que eu possuo. Diante de cada bem. Qual é o bem material que você tem hoje? Qual é o bem espiritual, o dom que Deus lhe deu hoje? Então, amar a Deus requer a liberdade interior diante de cada bem possuído e de todas as coisas materiais, de todos os bens materiais. Atenção. Atenção, meus irmãos. O amor de Deus revela-se na responsabilidade pelo outro. Eu tenho uma responsabilidade pelo meu irmão, pelas pessoas que estão mais próximas de vocês. Essa responsabilidade de apresentar como André corre para Pedro para apresentar a Jesus, essa responsabilidade pelo outro. Por isso Santa Francisca Romana, ela diz, o essencial é a caridade, o resto é simples moldura, é a caridade, é a essência de todas as coisas. Não adianta, é a caridade o essencial. E Santo Agostinho, ele reforça, o bem que fazemos é sempre Deus que nos capacita, então esse bem não é você. Não é você, porque você é nutrido por essa esperança de um Deus que te alimenta, que te fortalece, que te capacita todos os dias. Quantas vezes estamos trabalhando para o reino de Deus, mas sem Deus? Quantas vezes nós estamos dentro da nossa paróquia, dentro da nossa comunidade, trabalhando para o reino de Deus, mas sem Deus? Isto é, por conseguinte, um reino somente de homens, não de Deus.
Porque embora você esteja trabalhando para Deus, para o reino de Deus, você está sem Deus. Você não trabalha com Deus. Porque Deus quer o seu sustento diariamente, a cada instante, te mostrando, te orientando pela ação do Espírito Santo. Então, estamos realizando esse reino sem o próprio Deus. Como é perigoso isso, meus irmãos. Nós estamos inseridos dentro do reino de Deus, dentro das coisas de Deus e trabalhando sem o próprio Deus. A grande esperança que é Deus, nos propõe a dar aquilo que sozinhos não poderemos conseguir. Sozinho você não pode conseguir. O reino de Deus não é um além imaginário, não é algo imaginário, o reino de Deus. Não é. Colocado no futuro que nunca chega. O reino de Deus também não é colocado no futuro que nunca chega. O reino de Deus é real. O reino de Deus é concreto, é convicção do seu coração. Veja que coisa linda, meus irmãos. O seu reino está presente. O reino de Deus está presente onde Ele é amado e onde o seu amor nos alcança. Repetindo, o reino de Deus, o seu reino está presente onde Ele é amado, onde o Senhor é amado e onde o seu amor nos alcança, onde o seu amor me alcança e alcança o outro, alcança você. O reino de Deus está presente aí, onde Ele é amado. Somente o seu amor nos dá a possibilidade de perseverar dia após dia sem perder o ardor da esperança. Só o seu amor, só o amor divino nos dá a possibilidade de perseverar dia após dia sem perder o ardor da esperança. Nós não podemos perder esse ardor porque é o Senhor que me sustenta. Só o seu amor é para nós a garantia, só o amor divino é a garantia de cada um de nós de que existe aquilo que intuímos, daquilo que nós esperamos. Vagamente, muitas vezes nós esperamos vagamente, mas você tem essa certeza. E contudo, no íntimo, você espera a vida que é verdadeiramente vida. A vida que é verdadeiramente vida em ter o seu amado. Quantas pessoas não têm mais o sabor da vida, não tem mais entusiasmo, porque você não tem a vida em Deus. É Ele que te capacita, Ele que dá um entusiasmo. Então, o homem entusiasmado é um homem cheio de Deus. Então, nós precisamos ter hoje esse entusiasmo. Então, o que acontece? O homem de hoje, ele não é mais nutrido por esse amor, por essa confiança. Então, que nós possamos pedir a Deus essa nova fisionomia da esperança. Por isso eu vou, para encerrar, vou dizer uma frase do Papa Francisco que resume tudo que nós falamos aqui. Essa fisionomia da esperança. Onde existe esperança, há vida. Onde existe esperança, há vida. Onde existe esperança, há entusiasmo. Onde existe esperança, o Senhor está presente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É esse Deus que se apresenta para mim hoje e se apresenta para você. Para que nós, tendo a consciência e a convicção deste amor, nós poderemos transbordar com a nossa vida. E essa certeza, essa alegria da salvação não será só para mim, mas será para o outro, para todos aqueles que estão perto de você, para que nós possamos sair como o André saiu correndo atrás do seu irmão Pedro para apresentar o Cristo, para apresentar Jesus. Que nós, cheios de entusiasmo, possamos apresentar para o outro a verdadeira motivação da nossa alegria. A verdadeira motivação da nossa esperança, que é uma pessoa, aquela pessoa que te capacita, que te salva. Que possamos, diante de tudo que nós escutamos, pedir que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho, que a nossa vida, pela ação do Espírito Santo, possa ser uma vida entusiasmada e cheia de esperança para mostrar ao mundo, para mostrar à sociedade, para mostrar à sua família, aqueles que estão perto de você, que a verdadeira esperança é uma pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus os abençoe.